Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para contratar bons vendedores para o seu time comercial, para sua equipe. Quer aprender? Vem comigo! Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sei que para você crescer o seu time comercial, o seu negócio, para você crescer na carreira, você depende de trazer pessoas boas para perto de você, né? Formar um bom time é fundamental para crescer os negócios, expandir, aumentar faturamento, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, vai passar obrigatoriamente por conseguir trazer pessoas boas para o negócio. E o meu intuito aqui nesse vídeo é te explicar como que eu faço para atrair bons talentos para os nossos times comerciais. E hoje eu tenho um baita orgulho do time que a gente tem. Então se tem uma coisa aqui que eu posso falar que eu consigo acertar é na contratação desses caras, e eu vou te passar o meu framework, o que eu faço num processo seletivo. E ó, é mais simples do que você imagina. A primeira coisa, eu não tenho a expectativa de contratar bons vendedores. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, esses bons vendedores, eles já estão empregados no mercado e ganhando muito bem. Nem toda operação comporta tirar um cara desse. Mas segundo, nem sempre o bom vendedor ele tem a cultura que a gente quer para o time. Então eu gosto de formar do zero. Eu gosto de formar a pessoa ali iniciante. Então o primeiro alinhamento que eu quero fazer aqui com você é de não ter essa expectativa de trazer bons vendedores. Traga boas pessoas. É um pouquinho diferente, mas faz total diferença ali na formação do seu time e na sua cultura. Então eu não vejo muito as qualificações técnicas, se tem experiência, se não tem, eu nem analiso. Eu vou ser bem sério para vocês, bem off aqui, tá galera? Eu não vejo nem o currículo. Mas vamos lá. Seguinte, quais são os pontos que eu analiso? Esses candidatos ou vêm via o RH, que a gente pede para o RH da empresa nos mandar, ou eu mesmo vou atrás desses caras e eu vou te explicar no final do vídeo como que você faz para não depender de RH. Primeiro ponto que eu vejo é a pontualidade do candidato. Então eu marquei com ele lá o nosso bate-papo, que eu nem gosto de chamar de entrevista. Eu espero que no mínimo ele seja pontual. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou mandar um invite para o e-mail dele, ele já tem esse e-mail, ele tem essa organização na agenda dele, já começa a analisar ali. O segundo ponto é a preocupação que ele teve com a aparência. E quando eu falo aparência, eu não estou falando aqui do cara aparecer na entrevista de terno e gravata, tendo um baita cenário bonito, nada disso. Se você, de repente, às vezes você está falando com candidatos super humildes, né? Então você não pode exigir muito disso também e nem deveria. Mas, por exemplo, hoje tem vários filtros no Google Meet, no Zoom, por onde você for fazer, que ele esconde se você não tem um fundo bem bacana. O candidato, ele tem que estar minimamente apresentável. Quando eu falo apresentável, é não exagerar nos recursos visuais, digamos assim, né? Ter uma camisa básica, que nem eu sempre uso camisa básica, tá ótimo, não tô exigindo nada de luxo, mas também sem exagero. Terceiro ponto aqui, que é fundamental, que eu já começo a analisar o interesse do candidato, é se ele estudou a empresa minimamente. Ele entrou no nosso site, nas nossas redes sociais, ele sabe como a gente faz, o nosso jeito como a gente comunica, a pegada que a gente tem, o nosso produto, ele tem mais ou menos noção do mercado, então ele não precisa, obviamente, ser um grande estudioso, mas ele não pode virar para mim e falar assim: ah, eu vi lá que vocês têm um site, eu vi lá que vocês trabalham com isso. Não, eu entrei, eu vi, eu gostei disso, achei bacana que vocês fazem isso. Então assim, ele tem que ter estudado minimamente o mercado, já que ele é informado, pelo menos nos meus processos seletivos, para qual empresa, se der tudo certo, ele vai atuar. Então ele tem que ter um mínimo de curiosidade, então isso é fundamental. O quarto ponto que eu analiso é a comunicação dele. E aí a comunicação, você tem que analisar a verbal e a escrita. Por quê, Neto? Porque hoje, pessoal, é muito difícil você ter uma operação comercial que não vai usar um e-mail e um WhatsApp. Então, essa pessoa não pode escorregar no português, né? Em erros muito crassos assim, não dá. E também na comunicação verbal. Tem que ser um locutor de rádio, não, porque senão eu estaria ferrado, né? Mas ele tem que minimamente saber se comunicar. E como que é uma comunicação? Neto, ele não usa gíria? Isso ajuda, né, pessoal? Não vai chegar lá na entrevista, mano, e não sei o quê. Mas é ter uma linha de raciocínio, um pensamento organizado, que consegue transmitir, consegue ter pausa, te ouvir, responder o que você pergunta, também ter interesse de fazer perguntas. É uma troca, como se fosse um relacionamento, um conhecendo o outro. Então essa comunicação, ela tem que ser fluida. Eu não ligo muito se o sotaque é carregado, porta, portão, porteira, ou porta, não ligo nada disso, tá, pessoal? Mas tem que ter uma comunicação fluida, tem que ser clara, tem que ter uma boa dicção. Ah, então quer dizer que se a pessoa tem um problema de fala, isso prejudica? Se ela não tomou nenhuma providência, ela vai atender o público, é um ponto
ponto a ser observado, pessoal. Não é questão de preconceito, mas ela vai ter problemas com isso. E se ela tá querendo trabalhar na área comercial, que o principal ferramenta dela vai ser a voz ali na ligação, ela tem que tomar algumas providências em relação a isso. E o quinto ponto, eu gosto sempre de fazer uma pergunta que ela é assim: fulano, me conta um fracasso que você teve na sua vida, alguma coisa que não deu certo, e qual foi o seu principal aprendizado dessa situação. E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque você leva o candidato a uma reflexão, onde ele vai se autoanalisar, ele vai ter que ter um senso crítico interno interessante para poder trazer isso. Ele vai mostrar abertura em se passar vulnerável, isso é importante, porque na área comercial, pessoal, é tiro, porrada e bomba. É uma montanha-russa de emoção. Então o cara tem que ter um lado vulnerável. Ele tem que mostrar que ele tem um pouco de senso crítico em relação às experiências dele. E ele tem que mostrar que ele consegue, diante de um cenário ruim, tirar bons aprendizados. Por quê? Porque a área comercial é isso. Se ele não tem essa capacidade, eu vou ter que, além de explicar as questões técnicas, eu gosto de fazer isso, por isso que eu não contrato vendedores com experiência, porque eu gosto de fazer a formação. Na parte técnica, ele não precisa ter nada praticamente, ele só precisa ter uma boa comunicação. O resto eu vou explicar. Mas como ele vai ter uma montanha russa, ele já tem que ter pelo menos um drive ali na mentalidade dele de tirar boas coisas de situações ruins, porque se ele não conseguir fazer isso na área comercial, ele não vai sobreviver na área comercial. Ele vai sair rapidamente. Então, se eu não observo isso no candidato, já me liga um alerta de que eu vou ter que fazer um trabalho ainda de inteligência emocional muito forte com esse cara. Porque mesmo esse candidato que tem esse senso crítico, pode ter certeza, você vai ter que fazer um trabalho de inteligência emocional com ele. Quem não tem isso, o trabalho é redobrado. Então, por isso que para mim, essa pergunta é um baita ponto de atenção. Então, esses são as 5 dicas que eu quero trazer para você aqui como ter um bom candidato. E agora, a dica extra, onde eu consigo esses bons candidatos. Primeira coisa, a maneira mais eficaz que até hoje eu consegui recrutar para os meus times, é o que mais funciona até hoje, é a minha interação nas redes sociais. Ah, Neto, mas eu não quero ser um blogueirinho, eu não quero mostrar o dia a dia da minha empresa, o meu dia a dia como gestor, o meu dia a dia como vendedor. Você está perdendo ótimos candidatos. A partir do momento que você consegue compartilhar o seu dia a dia com as pessoas, do seu trabalho, da sua empresa, do que você faz, as pessoas começam a se conectar com você e começam a querer trabalhar com você. E isso é muito mais importante do que ele ter conhecimento de mercado, conhecimento técnico, etc. Então, o primeiro passo que eu tenho para te sugerir é comece a se expor nas redes sociais, mostrando o que você faz, o porquê você faz, os bastidores, quais são as skills que você gosta de desenvolver nas pessoas. Você vai atrair gente boa. Segundo passo, eu não gosto de grupos de Facebook de vagas, onde as pessoas só entram para arrumar emprego. É muito ruim a qualidade dos candidatos lá. Mas eu gosto de ter candidatos de grupos específicos. Então, eu gosto de entrar em grupos de cursos, por exemplo, que eu compro, e lá tem um pessoal que trabalha. Então, eu gosto de gerar conteúdos nesses grupos ou ter relacionamento nesses grupos, porque aquelas pessoas que ali estão, que compraram algum curso, seja relacionado diretamente ao seu mercado ou não relacionado, mas elas já estão investindo na educação delas. Elas já têm uma mentalidade diferente do que aquele cara que só tá num grupo do Facebook só postando currículo, vaga, etc. Nada contra. Eu sei que tem muitas pessoas que só conhecem aquele formato para arrumar emprego, mas eu não gosto do perfil que vem dali. Eu prefiro muito mais um perfil que vem de grupos de pessoas que já estão investindo na sua educação para conseguir desenvolver alguma habilidade diferente. E o terceiro é o LinkedIn. O LinkedIn é muito bom para você fazer relacionamento, também começar a se conectar com pessoas que você vê potencial. Também é uma ótima forma para você angariar bons candidatos e formar o seu timão comercial. Espero que tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários qual está sendo sua principal dificuldade com o processo seletivo para contratar bons vendedores, ou melhor, boas pessoas para o seu time comercial, que eu vou te ajudar. Até mais, valeu, um abraço.